Olha, nós estamos muito preocupados com o relatório apresentado pelo deputado Derrite. Ao nosso ver, isso aqui é uma outra PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. O ponto central é que há um ataque frontal às atribuições da Polícia Federal. Aqui você tem o artigo 11, parágrafo único, que diz de forma muito clara que, em relação à Polícia Federal, pode ser o Ministério da Justiça, mediante provocação do governador do Estado. Isso é inconstitucional. A Polícia Federal pode fazer trabalho e operação contra a organização criminosa e não precisa de autorização do governador. Isso já está na Constituição Federal. O que estão querendo aqui, na minha avaliação, é tirar força da Polícia Federal, e quando eu identifico os mesmos setores da política aqui de dentro do parlamento, que atuaram pela PEC da blindagem, pela PEC da bandidagem, estão enxertando esses artigos aqui dentro. Isso aqui é muito grave. A Operação Carbono Oculto, que prendeu muita gente, que chegou no mercado financeiro, que pegou o PCC, com os combustíveis adulterados. A Operação Carbono Oculto só poderia ter acontecido se o governador do estado de São Paulo tivesse pedido a intervenção da Polícia Federal e da Receita Federal. Aí eu falo para vocês do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos a Operação Carbono Oculto no Rio, um braço político no Rio. A Receita Federal pediu a interdição da Refit. Lá naquela refinaria do Rio de Janeiro de Manguinhos, nós temos o maior devedor, quanto mais, do estado do Rio de Janeiro. O que é que fez o estado do Rio de Janeiro? Botou a Procuradoria do Estado para defender a Refit, para lutar contra a interdição. A AGU ganhou no STJ. Alguns dos senhores acham que o governador Cláudio Castro ia pedir a intervenção da Polícia Federal, da Receita Federal, para investigar a Refit? Passa a haver um controle político muito grande. Eu dou um outro exemplo sobre o Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, na quarta-feira, tirou o sigilo de um inquérito no Rio de Janeiro sobre organizações criminosas, Comando Vermelho e seu braço político e de lavagem de dinheiro. Esse inquérito e essa investigação acontece desde agosto. Pode ser que tenha muita gente da política no Rio de Janeiro envolvida nisso. Você acha mesmo que o governador Cláudio Castro ia pedir a intervenção da Polícia Federal? Mas é mais grave. Por isso que eu queria pedir a vocês da imprensa de irem a fundo, que tem naquele artigo 2A, um parágrafo 2º, que praticamente estende aquela situação para todos os crimes que tem o artigo 288 e 288A, que são associações criminosas. Então isso aqui pega tudo. Pode pegar um deputado que esteja sendo investigado por emenda parlamentar. Por isso aqui, abre-se um precedente para que a Polícia Federal não faça a investigação. É algo muito grave que a gente está vendo aqui. Não é qualquer coisa. Eu sei, e vivi aqui dentro, como insistiram naquela PEC da blindagem. Não foi só uma tentativa. Eu chamo a atenção da imprensa para ir atrás dos detalhes. Mas esse eu posso dizer aqui a vocês. É o maior ataque já visto à história da Polícia Federal. Nós não podemos aceitar. A Polícia Federal, se tiver crime, organização criminosa, praticando crimes interestaduais e transnacionais, tem a obrigação de atuar, independente do governador do estado. Então, isso para nós aqui é inaceitável. Então, esse é o ponto que a gente está batendo mais. É claro que também ao colocar
na lei antiterrorismo, aqueles itens, não adianta o deputado Derrite dizer: eu não estou conceituando, eu estou equiparando as penas. Se ele for atrás do pessoal aqui da consultoria da Câmara, todo mundo da técnica legislativa vai dizer que ele tinha que colocar aquela pena nas organizações criminosas. A pena que for, nós não somos contra, que seja de 20 a 40 anos, mas colocar na lei antiterrorista é dizer que é terrorista. E abre-se uma vulnerabilidade muito grande ao país, que pode ter sanções de ativos em bancos, nas nossas reservas cambiais, e até essas maluquices que esse bolsonarismo vivia falando, Flávio Bolsonaro, de intervenção militar aqui. Então, se ele diz que não é para conceituar como terrorista, a gente tem que tirar isso de uma vez e passar isso para a lei de organizações criminosas. É claro que tem mais 2 pontos que para nós era importante. A definição de facção era importante, do perdimento de bens, porque já era um crime, seria um crime já fazer parte de uma facção. Mas creio que esses pontos são os pontos mais importantes. Agora vocês entenderam pela minha ênfase que o que eu acho aqui inaceitável é esse ataque frontal à Polícia Federal feito pelo relatório do deputado Derrite. Não, claro que tem. Primeiro, se tira da questão do terrorismo, já é um ponto importante. Mas o fundamental para a gente aqui é desmontar esse ataque à Polícia Federal. Isso aqui é inaceitável. Eu chego a dizer que isso é vergonhoso. E volto a dizer aqui, estou falando mesmo, é a mesma turma aqui do parlamento que tentou passar a PEC da blindagem, que fizeram isso aqui para tentar criar um grau de proteção até a membros do parlamento brasileiro. Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes. O ministro Lewandowski está lá na COP, está chegando, com certeza amanhã vai ter rodadas de conversas, de negociações. Vocês sabem que a gente já expressou, o projeto era de autoria do Poder Executivo. Eu já expressei em vários momentos a insatisfação, porque tirar um projeto que é de autoria do Poder Executivo para colocar no Derrite, que é secretário de Segurança do Tarcísio, que pode ser um candidato contra o presidente Lula, eu acho desrespeitoso. Não existe esse termo, porque furto a gente conhece, furto de celular, furto daquilo, mas é quase um furto da autoria do Poder Executivo. É de tentar tirar o protagonismo do Poder Executivo nesse caso. Eu, sinceramente, estou muito descontente quando conversar com o presidente Hugo Mota. Vou falar isso. Eu acho que foi um desrespeito com o presidente Lula, mas agora já está escolhido, e agora a discussão nossa é no mérito, né? Eu falei aqui de 4 pontos, mas tem 2 pontos que são mais centrais, que é o papel da Polícia Federal e aquele ponto do terrorismo. Eu acho que teve muita gente incomodada com a Operação Carbono Oculto. Muita gente na política. Porque as conexões da Operação Carbono Oculto, quando você faz uma investigação aprofundada como aquela, você pegou o braço financeiro, você pegou o PCC, mas você pegou essas distribuidoras de combustíveis adulterados. Tem uma interface no Rio de Janeiro que é forte. E a gente sabe que esse pessoal tem muita relação com o mundo político. Mas eu creio, e sendo sincero a vocês, eu acho que tem mais coisa. Tem um interesse, a partir daqui, de tentar barrar investigações feitas pela Polícia Federal contra parlamentares. Porque desde que a PEC da blindagem foi derrotada, eles não deixam passar nada aqui. Votaram o trancamento da ação penal do Gustavo Gaia. Por que votaram uma coisa como aquela do Gustavo Gaia? Uma coisa tão grotesca como aquela? Foi já para mandar um recado. Qualquer ação penal contra deputado, seja emenda, seja no que for, nós vamos trancar. Que foi o recado que passaram?
Quando levaram para a comissão de ética o caso do Eduardo Bolsonaro, passaram um outro recado. E eu, sinceramente, eu vejo nisso aqui essa movimentação desse pessoal. E é por isso que eu estou chamando essa conversa aqui. Tivemos uma reunião hoje no Palácio, a ministra Gleisi e o ministro Sidônio estão conversando com o ministro Lewandowski, que está acompanhando o presidente da COP, com o secretário Sarrubo, com o secretário Manuel Carlos, e vão definir uma estratégia em relação a esse projeto, ressaltando que esses pontos para nós são inegociáveis. Eu vi uma entrevista agora da ministra Gleisi na Globo News, que ela dizia, esses pontos aqui, Polícia Federal, a terrorismo, são inegociáveis. Se quiserem ir contra, que nos impõe uma derrota, né? Mas que eu acho que não vai ser bom, para ninguém não vai ser bom, para essa Casa Legislativa também. Não, claro que sim. A gente está primeiro na fase de alertar as consequências. Hoje de manhã ninguém sabia dessa coisa da Polícia Federal. Esse foi um ponto que veio com força agora. Esse ponto passa a ser o nosso ponto mais importante. Porque, gente, o que todo mundo diz, e a força da PEC da segurança, era integrar, era dar mais poder para a Polícia Federal, que é a melhor polícia que nós temos, para investigar. Então, veja, estão acabando dando um alívio ao crime organizado, com essa tese que tem que ser preservada a autonomia dos estados, dos governadores. Então, foi uma péssima escolha do Mota colocar o DERIT, para o DERIT colocar que a operação da Polícia Federal tem que ser provocada pelo governador dos estados. Olha, eu não sei fazer a avaliação por completo. Eu só volto a dizer aqui que eu achei que foi muito deselegante. Porque uma proposta do Poder Executivo era uma proposta do presidente Lula. É como se tirassem a autoria do presidente Lula, né? Agora, eu tinha achado deselegante. Agora, com essa coisa da Polícia Federal, eu fico preocupado com outras motivações. Que tenham escolhido o DERIT para ser o relator de um projeto e aproveitarem aí dentro, enxertar um conjunto de artigos que signifiquem proteção de parlamentares e diminuição de poder da Polícia Federal. Do jeito que está, nós somos contra. Agora, eu espero que tenha o mínimo de negociação quanto a isso. Essa vergonha de diminuir o poder da Polícia Federal, olha, estão brincando com fogo. Os brasileiros não querem impunidade. Eu tenho certeza que isso vai ser um rastilho de pólvora, que as pessoas vão se levantar contra isso. Então, mantido do jeito que está, a gente vota contra. Olha, nós vamos insistir nesses pontos, em especial terrorismo e Polícia Federal.